que boca não foi feito só de dentes, que a boca ela executa funções muito importantes que têm que ser priorizadas também por vocês, não apenas na análise pura e simples do que está acontecendo com os elementos dentários ou com os arcos dentários. Então, outro ponto muito importante que vocês têm que observar é, por exemplo, quando chega ao consultório de vocês um paciente com essas características. Aqui a figura de uma menina, mas que demonstra que ela tem alguma alteração importante neuromuscular, mínimo. Hipotonias, o que é hipotonia? Tônus diminuído. E a gente falou bastante na aula para vocês, tanto de respirador oral, quanto de deglutidor atípico, postura baixa de língua. Então, dá para a gente perceber que ela tem, no mínimo, uma deglutição atípica, com essa língua entre os dentes, dá para vocês perceberem que o problema maior dela é, em termos de dentes, talvez provocado por essas hipotonias todas que ela apresenta, por ter sido uma respiradora oral durante muito tempo. Foi indicado, sim, um encaminhamento para um otorrinolaringologista que fez uma adenoidectomia e uma amidalectomia, mas restaram ainda grandes disfunções neuromusculares, e que eu gostaria que depois que vocês passassem por esse período comigo, mostrando a importância da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade na clínica odontológica, junto aos profissionais da odontologia. Aí eu também pergunto para vocês, eu já sei que vocês estão realmente muito conscientes que boca não foi feita só de dentes e que tem língua, tem lábio, tem bochecha, tem mento, tem palato, tem gengiva, que também tem que ser avaliada. O que vocês me dizem desse vedamento labial? Não dá para perceber que esse paciente, para apenas tocar um lábio no outro e se manter de boca fechada, teve que fazer um esforço muito grande de grupos musculares que não deveriam entrar nessa atividade. A atividade de vedamento labial deveria ser feita apenas pela musculatura labial, pelos orbiculares dos lábios e não pelo mento. E eu acho que dá para vocês entenderem que esse mento está exageradamente forçado para conseguir o que a gente chama de mímica peribucal. E eu falei bastante para vocês na aula também de respirador oral, de hipotonias, etc. Aí, lembrando e voltando que a boca executa funções tão importantes e algumas delas vitais, como respiração, como sucção, mastigação, deglutição e fala. A respiração, principalmente, é vital. A fala é uma função de comunicação e a deglutição, a mastigação e a sucção são funções importantes que a boca executa. Por exemplo, nesse primeiro slide dá para vocês verem que é evidente que existe problema dentário, é evidente, ele até com desgastes bastante importantes por conta do quê? Ranger dentes, o bruxismo ou o briquismo, como também é chamado, rangendo esses dentes e tendo esses desgastes importantes. Já no segundo slide, vocês percebem que é um paciente com características totais de respirador oral, apesar de que já haviam sido removidas as obstruções orgânicas reais desse paciente. E o que aconteceu? Ele se manteve ainda com um padrão tão hipotônico por conta de consequência das disfunções que ele apresentou durante tantos anos, que ele continua minimamente com um problema, o quê? De uma deglutição atípica, de postura baixa de língua, provavelmente de uma disfunção mastigatória, porque o paciente boca aberta, o paciente que não tem força para fechar, ocluir os dentes, ele tem uma fraqueza nos músculos mastigatórios, tá? O outro slide também é bastante evidente para vocês, que é uma paciente que minimamente tem uma deglutição atípica, que a gente também já estudou. Outro caso, também, para fazer a função de deglutição, o que acontece? Esses dentes tão vestibularizados, que vai ser o tema da nossa aula, esses dentes tão vestibularizados impedem que essa paciente consiga deglutir com
a fisiologia normal da deglutição, que é os dentes entram em oclusão, os lábios se tocam suavemente. Como se tocar suavemente se ela apresenta esse overjet, essa vestibularização tão acentuada do segmento dentário anterior superior? Tá? Então, o tema da nossa aula é exatamente isto. Eu não quero jamais alunos que passaram pela minha mão, por um período que seja, que quando pegarem os seus primeiros pacientes, forem fazer as primeiras avaliações no paciente que chega numa clínica de triagem, que chega numa primeira clínica que vocês vão ter o contato com o paciente, essa informação é muito importante. O quê? Eu não quero saber de aluno que passou por mim, por exemplo, como os pacientes que eu mostrei no slide anterior, na apresentação anterior, aquela menina que tinha o quê? Uma sobresaliência, um overjet acentuado ou uma vestibularização. Não quero jamais que digam dente para frente, ou dente torto, ou dente aberto, ou dente para fora, ou dente para dentro, ou dente para cima, ou para baixo, ou qualquer observação como esta. Todas essas posições dentárias têm nome. E esse nome eu quero que vocês já aprendam agora. E não precisa esperar chegar na disciplina de ortodontia, que vai ensinar para vocês brilhantemente todos os tipos de classificação para essas alterações dentárias. Então, são as chamadas classificações das maloclusões. Eu não pretendo dar para vocês ortodontia, em absoluto. O importante para mim é saber que uma paciente que chegue com alguma alteração no posicionamento dos dentes, seja no arco inteiro ou seja individualmente, vocês não vão mais se referir a dente torto, dente aberto, dente para fora, dente para cima, dente para dentro, para baixo ou qualquer outra observação como essa, pelo amor de Deus, né? Então, alunos que passam por mim não poderão mais falar que a localização, o posicionamento do dente com esse tipo de linguajar, para fora, para dentro, para cima, para baixo. E sim que existe uma alteração na posição dos dentes que tem um nome. Por que é importante vocês dizerem, entenderem que aconteceu alguma coisa ali? É classificar corretamente esse posicionamento. Existem as classificações, como eu falei, das maloclusões, mas vocês vão aprender todas elas na disciplina de ortodontia, tá? Então, vocês vão aprender o que é uma classificação, a gente vai comentar agora que existe uma classificação de Engel, uma classificação de segmento dentário anterior, que às vezes para Engel está como normoclusão, mas existe uma classificação do segmento dentário, por exemplo, uma mordida aberta anterior, onde você tem uma chave de oclusão de Engel, que vocês vão aprender muito em ortodontia, pode ser um classe 1 de Engel, mas com uma mordida aberta anterior, um classe 1 de Engel com uma mordida cruzada anterior. Tá? Então, existem alguns nomes que vocês vão ter que saber. E por que isso é importante? É importante porque vocês vão ter, muitas vezes, que se comunicar com um colega encaminhando um paciente que se mudou, que foi para outro país, ou que foi para outro bairro, ou que apenas mudou de dentista. E vocês vão ter que fazer um encaminhamento para um colega de vocês atenderem, e jamais vocês poderão dizer que o paciente tinha um dente torto. Você pode dizer que ele tinha um dente girado, ou um dente que está em vestíbulo versão, que é um dente para a vestibular, com a inclinação para a vestibular, ou que tem um overjet acentuado. Então, são alguns nomes importantes de vocês saberem. Para que serve vocês aprenderem tudo isso? É uma facilidade de referência. Vocês vão se localizar e entender exatamente qual é a posição daquele elemento dentário individualmente ou daquele arco dentário em harmonia ou em equilíbrio com outro arco dentário numa oclusão. É uma comparação, vocês têm que comparar o que está para
avestibular com o que está paralingual, o que está para infraoclusão daquele que está para uma supraoclusão. São os nomes, hein? Vão guardando. E o mais importante é a comunicação mesmo entre profissionais, que é universal, é internacional. O paciente pode se mudar para a Alemanha, que se vocês falarem os termos das classificações de maloclusão corretos, vocês vão estar passando para o seu colega, ele vai saber exatamente o que ele vai encontrar naquele paciente com essas nomenclaturas. Então, classificação é uma nomenclatura. Por exemplo, a classificação de Engel que vocês vão aprender na ortodontia, ela está baseada na relação, veja, até a descrição dela já começa a usar um posicionamento individual dos dentes, que é essa que a gente vai estudar hoje, que a gente chama de classificação de Lischer, que é a classificação do posicionamento dos dentes individualmente, não de arco para arco ou de oclusão, e sim individualmente. Então, veja como ela já usa a classificação de Lischer para fazer a definição da classificação de Engel. Ela é baseada na relação mesiodistal dos primeiros molares permanentes e é definida como uma chave de oclusão normal. Quem tem a relação correta dos primeiros molares permanentes, da articulação dos primeiros molares permanentes, é chamado inclusive de normo-oclusão. Aí, se ele tem algum problema de segmento dentário anterior, então ele pode ser um classe 1 de Engel com um outro tipo de maloclusão. Mas vamos para a nossa, que seria o que a gente chama de classificação de Lischer. Vejam, não existe, então, dente torto, dente torto, dente para cima, dente para baixo, dente para frente, dente para trás, dente... Não, existe mesioversão. O que é uma mesioversão? Quando o dente está para... Vocês aprenderam em anatomia que o dente pode... os planos todos e as posições no espaço dos dentes. Mesioversão é porque ele está para mesial. Distoversão, ele está para distal, tá? Do centro mediano do paciente. Giroversão, ele está girado, ele não está torto, ele está em giroversão. Infraversão, ele não atingiu a linha de oclusão, ele não conseguiu atingir a linha de oclusão, então ele está aquém da linha de oclusão. Supraversão é o contrário, ele está além da linha de oclusão, ele está mais, no caso do segmento superior, claro, ele está então com uma erupção maior, ele extruiu muitas vezes, ou ele está, no caso do inferior, então a mesma coisa, ele está além da linha da oclusão. Transversão e perversão. O que é então uma distoversão? Classificação de Lischer desde 1911 que foi feita e é usada até os dias de hoje internacionalmente para comunicação entre os cirurgiões dentistas do mundo inteiro. Distoversão é uma distalização do dente em relação à sua posição ideal. Uma linguoversão, a coroa dental está lingualizada em sua relação à sua posição ideal. Linguoversão para dentro, portanto, para a região lingual. O arco dentário tem o seu posicionamento, se está para fora, é vestibuloversão. Se está para dentro, linguoversão, tá? Então, a coroa dental está lingualizada em relação à sua posição ideal. Giroversão, o dente está girado, ele não está torto, indica uma rotação do dente em torno do seu longo eixo. Infraversão, que é o contrário de supraversão, é a porção oclusal ou incisal, se encontra antes do plano oclusal. E vestibuloversão, que é o contrário da linguoversão, se é vestibuloversão, está para a vestibular. Coroa dental vestibularizada em relação à sua posição ideal. Voltando e lembrando que linguoversão a coroa dental está lingualizada em relação à sua posição ideal. Mesioversão
a mesma forma que a gente falou que distoversão está para a distal mesioversão, o dente está mesializado em relação à sua posição normal. Transversão é uma troca de posicionamento de elementos dentários no arco dentário, tá? Então, o que acontece? Como é que vocês normalmente vão acompanhar isso? É a parte mais interessante e ideal, através de uma panorâmica dos dados diagnósticos, através dos exames complementares diagnósticos, que são os exames radiológicos, que a odontologia pode mostrar quando um dente, inclusive, já vem demonstrando que a sua erupção será através de uma transversão. Infraversão, que nem eu falei, é o contrário da supraversão. A porção oclusal ou incisal se encontra antes do plano oclusal, não atingiu. E supraversão, ou a porção oclusal ou incisal, se encontra fora do plano oclusal, ele ultrapassa o plano oclusal. Classificação de Lischer ainda, o que é uma axiversão? É a alteração da inclinação do longo eixo. E uma perversão é muitas vezes uma impactação do dente por falta de espaço. Ele não teve força eruptiva e uma das causas dessa perversão é muitas vezes a falta de espaço, tá? O que vocês enxergam, por exemplo, aqui? Como é que vocês diriam, então, com relação às posições desses dentes aqui apresentados? Então, reparem que você pode usar a classificação de Lischer até mais do que uma. Porque, por exemplo, se vocês olharem o terceiro dente, que é o canino. O que está acontecendo neste canino? Ele está em infraoclusão, em vestíbuloversão e vamos para o lateral. O lateral está em giroversão, em lingoversão, então vocês têm mais do que uma classificação para o mesmo dente. E quando a gente fala isso, então vamos pensar no incisivo central do outro slide. Ele está em mesioversão, em infraoclusão ou infraversão, tá? Em mesioversão. Então, muitas vezes você, usando 2, 3 classificações, você não precisa enxergar o dente, a gente já imagina o que vai encontrar na boca daquele paciente, tá? Então, gente, obrigada, fim dessa nossa aula e partimos em seguida para a próxima, se Deus quiser.